Davi, ele tinha uma forma de se expressar diante de Deus, uma forma de gratidão, uma forma de louvor a Deus, que era através dos salmos. Davi, a Bíblia vai nos dizer que ele canta ao Senhor em gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem feito para com a vida dele. Versículo 1, nós vamos ver Davi falando, Davi cantou ao Senhor esse cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo, o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Davi, ele expressa dizendo: Senhor, Tu és a minha rocha, o meu libertador, Tu és o meu refúgio, a minha torre alta. Davi, ele começa a adorar o Senhor, ele começa a expressar a Deus uma forma de gratidão, dizendo que Deus é a base de tudo para ele. Deus é a rocha que Davi estava firmado. Ele fala: Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és aquele que me protege, Tu és o meu escudo, Tu és o meu libertador, Tu és o que me dá refúgio no dia da minha angústia, no dia da minha perseguição, no dia que eu estava passando momentos difíceis. Tu era a minha base. A gente conhece bem, e, em Mateus vai falar sobre os dois alicerces, a casa construída em terra e a outra construída na rocha. Nós vemos a diferença. E quando nós falamos que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa base, nós colocamos então a nossa confiança totalmente nele. Davi, ele confiava totalmente no Senhor, dizendo: Senhor, Tu és a minha rocha, só Tu, Senhor, pode me salvar, só Tu pode me socorrer. Davi, ele expressa que ele dependia totalmente de Deus. Nós vemos na aula do nosso irmão Davi semana passada que os seus soldados de Davi, eles tinham Davi como a luz. Tu és a luz de Israel, Tu és a pessoa a qual é o mediador entre Deus e a gente, Tu és e tal, e Tu és. Enquanto eles viam que Davi era a luz, aquele que era o mais importante, Davi, ele reconhecia que sem Deus ele não era nada. Ele sabia, ele conhecia o Senhor. Ele fala: Senhor, o que seria de mim, Tu és a minha rocha, Tu és o meu libertador. Davi, por muitas das vezes, ele foi perseguido pelos seus inimigos. Você vê que no início, Davi, quando ele foi procurado por Samuel, que ele foi ungido a rei, e Saul fica sabendo, Saul então começa a sentir inveja, porque o povo já estava fazendo os cânticos, Davi e os seus 10.000 contra Saul e seus 1.000, Então, você vê que Saul não estava conseguindo lidar com essa situação, a chegar a ponto de Saul criar armadilha, tentar matar Davi, tentar, armar cilada para que Davi viesse morrer. Depois que Davi, ele toma então a frente do povo de Israel, depois da morte de Isbosete, outros inimigos de Davi forte, como os filisteus, os amonitas e assim por diante, vários povos que eram muito poderosos vieram contra Davi. Davi, ele fala que ele viu a morte na sua frente. Quantas das vezes
Ele até teve a oportunidade de matar Saul, porém, aquela palavra bem conhecida, ele fala: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Às vezes nós queremos adiantar o processo, né? Deus, ele tem uma promessa na nossa vida, e muitas das vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus agir. Então, para que esperar se podemos acelerar um pouco o processo, não é verdade? Davi, ele poderia ter feito, ele teve a oportunidade de matar Saul, porém Davi, ele sabia que Saul, independente de como ele estava naquele momento, eu digo isso espiritualmente, ele sabia que ele era um homem que foi ungido pelo Senhor. E Davi esperou, no tempo certo, o Senhor ia conceder a sua promessa para ele. Pois bem, Davi, ele passou por várias provações, várias ciladas, mas ele fala: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu escudo, o meu poderoso Salvador, a minha torre alta. Por várias vezes Davi no deserto teve que se esconder em rochas para poder se livrar de Saul que o vinha perseguindo. Então Davi, ele meio que faz uma comparação: Tu és a minha rocha, o meu porto seguro. Como Davi, ele confiava em Deus, né, irmãos? E como isso nos dá um grande ensinamento, que a gente possa, no momento das nossas dificuldades, confiar no Senhor. Porque é bonito a gente dizer que Deus, ele é poderoso, Deus, ele é grande, no momento da fartura, não é verdade? Mas quando as vacas magras aparecem no meio da nossa vida, e aí? Né? Tem uma música gospel que fala assim, deu um branco na minha cabeça agora. Questiona ou adora? Né? Tem uma música gospel que fala: você questiona ou você adora? No momento da sua aprovação, no momento da sua dificuldade, no momento que Deus ele te prova, você vai questionar ao Senhor ou você vai adorar? Davi, ele nos mostra uma outra perspectiva das provações que Deus dava para ele. Você vai ver no decorrer da aula que Davi, ele vai ver que ele vai, na realidade, nos mostrar que as provações, elas servem para ele amadurecer, reconhecer que é dependente totalmente do Senhor, e para nos aproximar a mais de Deus. Davi, ele fala: o meu Deus é a minha rocha, e o meu refúgio, o meu escudo, o meu poderoso Salvador. Ele é minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador, e me salvas dos meus inimigos. Davi tinha um exército poderoso, era um super soldado, mas ele sabia que a vitória não vinha da força dos seus braços, não vinha da sua capacidade física, mas ele sabia que era o Senhor que estava com ele. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Versículo 5 diz assim, as ondas da morte me cercaram, as torres da destruição me aterrorizaram, ou melhor, me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, e as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces do céu estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes.
Ele abriu os céus e desceu nuvens escuras, estava debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou, e levou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejava carvões em brasas. Do céu o Senhor trovejou. Ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispensou os inimigos. Arremessou raios e o fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor. Com o forte sopro de suas narinas, das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me dos meus inimigos poderosos, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Davi, ele expressa a grandiosa e o poderoso poder do nosso Senhor, dizendo que, Senhor, Tu me livrou quando os meus inimigos se levantaram contra mim. Davi, ele vai expressando que o nosso Deus, Ele moveu céus e terra para que a vitória viesse ser dada a Davi. Deus, Ele se levantou do seu trono e moveu céus e terra para que Davi recebesse a vitória, para que Davi derrotasse os seus inimigos. Davi, ele mostra que Deus, ele o ama. Aqui no versículo que nós acabamos de ler, versículo 20, ele fala: deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor, ele quer bem de mim e de você. Deus, ele quer o melhor para o seu servo, para os seus filhos. Quando os inimigos de Davi se levantaram contra Davi, não estava se levantando contra Davi, mas sim contra o próprio Deus. Porque nós sabemos que a maioria das guerras era a guerra religiosa de deuses, e qual Deus é mais poderoso, e o Deus de Baal, o Deus que era, o Deus poderoso dos céus, o guerreiro dos céus. E Deus, ele une o útil ao agradável. Além dele dar vitória a Davi e fazer Davi vencer os seus inimigos, ele mostra que ele é o Deus dos céus e da terra. Ele mostra que ele é o poderoso, que ele é o Senhor, que criou os céus e a terra. No momento da aflição de Davi, Deus, ele se fez presente. E assim é na minha e na sua vida. Quando tudo parece que está, de ponta cabeça para baixo, o Senhor, ele aparece, seja muitas das vezes numa atitude de um irmão. Deus, ele usa pessoas para nos abençoar, numa palavra, muitas das vezes, que você está esperando ouvir num abraço. O Senhor, ele se mostra presente, mostra que Ele está do seu lado, que Ele está contigo, que nessa luta, na aflição, o Senhor, ele está do seu lado. Ele moveu céus e terra para dar vitória a Davi. O Senhor nos quer bem. O Senhor quer o bem de mim e de você. Pode falar, irmão Romim. Sim. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo cumpriu isso a Davi, a promessa, quando ele diz lá, direi ao Senhor, ele está à minha direita, E ele falava dele. E quando Jesus Cristo disse ali,
Então, realmente, se cumpriu isso daí, aqueles que esperavam, subiu para, como diz na aula anterior, para um nível onde estão todos aguardando os salvos, né? Sim, O salmo profético. sim. E esse capítulo 22 de Samuel é um salmo, Salmo 18. Se você for ver, o Salmo 18, uma ou outra coisinha é diferente, porém o conteúdo é o mesmo. Você vai ver que é o Salmo 18, é esse capítulo 22 de 2 Samuel. Então, Davi, ele reconhece o Senhor, que Ele é a sua rocha, que é aquele a qual ele pode confiar, que é a base. Davi, ele mostra que o Senhor, ele quer ele bem, que o Senhor, ele cuida dele. Nas adversidades, o Senhor não virou as costas, ao contrário, o Senhor moveu céus e terra para dar vitória a Davi. O Senhor, ele faz isso para os seus servos, para aqueles que os temem. E Davi, ele vai dizer agora, no versículo, ou melhor, no verso 21, que isso é um cântico, né? Ele vai dizer assim: ó Senhor, ou melhor, o Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois-me guardei os caminhos do Senhor. Não cometi perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revela astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos, para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me, ou melhor, o Senhor ilumina minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Davi, ele diz que o Senhor, ele recompensa, o Senhor, ele abençoa, o Senhor, ele guarda, ele protege aquele que procura viver a sua palavra, aquele que procura ser fiel a ele, aquele que procura temer aos seus mandamentos. Davi, ele fala que ele jamais se afastou dos mandamentos do Senhor, ele sempre procurou estar fazendo a vontade de Deus. Davi, ele fala que o Senhor é a sua luz. Para você ver, os soldados de Davi achavam que, Davi, você é a nossa luz. E Davi fala: Senhor, tu és a minha luz, tu és o meu libertador, tu és aquele que me abençoa. Davi, ele sabia que sem Deus ele não era nada. Ele fala: Senhor, com você eu posso encontrar uma tropa, como ele foi no nome de Deus e matou o gigante filisteu, Golias, a qual todo um exército tinha medo de enfrentar. O gigante Golias, que ficou ali zombando dos israelitas e de Deus durante 40 dias, e não teve um homem sequer, nem mesmo Saul, teve coragem de enfrentar Golias. Mas ele falou: você vem contra mim, né? Com espada e escudo eu vou contra ti, no nome do Deus Altíssimo.
e assim ele conseguiu vencer e matou Golias. Davi, ele repete aqui: Senhor, contigo eu posso enfrentar. Davi, ele mostra que aquele que procura obedecer a palavra de Deus, procura viver aquilo que Deus ordena, ele é abençoado. Deus, ele recompensa. Eu não digo que aqui é uma barganha, porque na realidade a nossa maior promessa é de um dia se encontrar com o nosso Senhor Jesus. E isso é o que mais tem que ser chamado a atenção de mim e de você. E não pelas bênçãos, porque a Bíblia fala que nós devemos então fazer a vontade de Deus e as demais coisas vai ser acrescentada. As bênçãos de Deus é acrescentada automaticamente conforme você busca e procura agradar ao Senhor. Porém, o nosso maior alvo é ser salvo, é a salvação, não é verdade? Então Davi, ele fala que o Senhor, ele o abençoa e ele salva aquele que procura viver a sua palavra, diferente daquele que não é, ou melhor, aquele que não procura viver. Davi, ele fala que aquele que é orgulhoso, o Senhor humilha. Essa é a grande diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Estava até ontem conversando com meu tio Júnior ali, e a gente conversando, falei para ele que a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve é que aquele que serve a Deus, ele reconhece que é pecador, ele reconhece que precisa de Deus. Aquele que não é, ele acha que não precisa. Não preciso de Deus. Eu sei me virar sozinho. Então, nós que estamos aqui, que somos salvos, graças a Deus, graças ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós reconhecemos que somos pecadores e somos carentes da misericórdia de Deus. Precisamos todo dia pedir perdão ao Senhor, precisamos da misericórdia de Deus para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada. Pode falar, Davi. Nesse salmo aqui que estamos lendo de Davi, estamos lendo sobre mãos limpas de Davi, sobre a retidão de Davi, sobre a justiça dele. Só que nos capítulos anteriores, Deus tinha falado que ele tinha as mãos cheias de sangue, manchas de sangue. Ele é um homem guerreiro, pecador. Porém, nesse salmo, nós estamos vendo como ele está exaltando a misericórdia de Deus para com ele. Porque, mesmo que ele seja assim, o que Davi está falando é: mesmo que eu seja um homem sanguinário, pecador, Deus tem misericórdia de mim. Ele foi o meu salvador. Ele foi que me livrou dos meus inimigos. E agora, quando ele fala de mãos limpas e retidão e justiça dele, isso está falando da forma em que Deus está reagindo à obediência dele, depois que ele foi perdoado. Porque ele foi perdoado, porém ele teve um castigo, que o povo de Israel sofreu as consequências do seu pecado, né? Agora ele, nesse salmo, para mim, eu acho que ele está exaltando a misericórdia de Deus na sua vida. Sim. Eu ia comentar a respeito disso agora, que tem alguns estudiosos que até comentam que talvez esse Salmo Davi ele tenha escrevido antes de pecar contra, ou melhor, com Betseba, e tem alguns rumores assim a respeito, porque ele exalta isso, mas eu também acredito, da mesma forma como o nosso irmão Davi, ele comentou, que depois de Davi ele ter pecado contra Betseba, ele pediu perdão a Deus, ele se humilhou, ele reconheceu isso, era que fazia Davi ser um homem segundo o coração de Deus, não é verdade? Então Davi, ele se humilha diante de Deus, e a gente sabe que o Senhor, ele não nos lança na nossa cara os nossos pecados, mas quando Ele nos perdoa verdadeiramente.
ao ponto de você começar tudo de novo, né? E ele não se lembrar mais daquilo que você cometeu, né? Davi, ele pecou contra o Senhor, ele pediu perdão, o Senhor perdoou, porém, aquilo que nós plantamos, nós colhemos, isso é fato, né? Nós vemos que na aula que nosso irmão Davi deu semana passada, o povo de Israel estava sendo punido pelo um pecado de Saul. Não é verdade? Você vê que o povo estava passando uma seca, uma fome, porque Saul matou, né, uns homens a qual tinha feito um acordo com Josué. Mesmo esse acordo foi feito, né, entre mentiras, vamos dizer assim. Porém, foi feito um acordo. E Saul, ele não cumpre com esse acordo, e ele acaba matando, e por conta dessa tragédia que Saul ele comete, vemos no capítulo 21 que o Senhor pune o povo. Davi procura saber o que tinha acontecido, né? O Senhor fala para ele, então a gente sabe a história que o nosso irmão Davi falou semana passada, né? Então, o Senhor, voltando aqui à aula, ele teve misericórdia de Davi, e Davi, expressando a Deus, né, a sua gratidão, vendo que o Senhor, ele não lançou em seu rosto aquilo que ele tinha cometido, mas é como se ele tivesse se sentido como um homem de mãos limpas, a qual não tivesse cometido pecado algum, mas o Senhor perdoou tudo que Davi tinha feito e não lançou em seu rosto. Então Davi, ele como um ato de gratidão, ele agradece ao Deus. Ele agradece dizendo que o Senhor, ele é fiel, e ele se revela fiel para com ele. Que o Senhor é a lâmpada que ilumina nas trevas. Quando Davi estava ali, meio que sem direção, o Senhor apareceu para ele como uma luz e mostrou para ele o caminho. Nós vamos ver que no verso 31, este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois, quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me faz forte. Alarga sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente. Não puderam levantar-se, caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para batalhar. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruiu os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como pó da terra. Esmaguei-os e os amassei, como a lama
das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder da nação. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiro me bajulam, assim me ouvem e me obedecem. Todos eles perderam a coragem, saí tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus em que o meu favor executa a vingança, que sujeita a nação ao meu poder, que me livra dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Para finalizar, o verso 22, Davi ele fala: Senhor, Tu és perfeito nos Teus caminhos. Tu és o Deus, e quem és como Tu? Davi ele começa a engrandecer ao Senhor, ele começa a exaltar a Deus por todos os feitos e por todas as vitórias que o Senhor tem proporcionado a ele. Davi, com espírito de gratidão, ele fala que sem Deus ele não seria nada. Sem Deus ele não conseguiria vencer a guerra. Davi ele fala que os seus inimigos hoje têm respeito para com ele. Os seus inimigos hoje abaixam a cabeça. O Senhor exaltou Davi. Tirou Davi lá do meio das malhas, né? Das quê? Coalhadas? Malhadas, isso, malhadas. Tirou do meio das malhadas Davi e colocou ele como o principal de Israel, como o rei de Israel. Davi é muito grato ao Senhor. E esse espírito de gratidão possa estar dentro de mim e de você. Davi, ele lembra, desde o início, tudo que o Senhor fez para com ele. Muitas das vezes, a gente, quando estamos passando alguma provação, nós acabamos esquecendo de tudo que Deus tem feito para com as nossas vidas. Parece que o espírito que a gente está é o espírito de, sabe, ninguém está me vendo, parece que eu estou sozinho. Diferente disso, Davi, ele lembra de todos os feitos que o Senhor tem feito para com a vida dele. E muitas das vezes nós nos apegamos com as circunstâncias que estamos vivendo no momento e esquecemos de tudo que o Senhor tem feito para com as nossas vidas. De todos os livramentos que Deus tem feito para comigo, para contigo. Nós estamos no furacão e a gente só consegue olhar para baixo, a gente não consegue ver a grandeza do nosso Deus, o tão grande o nosso Deus ele é e o que ele pode fazer. Parece que no meio da provação a gente diminui o nosso Deus a um pequeno objeto que não tem valor algum. Nós diminuímos o nosso Deus menor do que nós. A gente acha que a gente consegue mais do que o nosso Deus. Davi, diferente, ele mostra que Deus ele é soberano, que Deus ele está acima de todas as coisas, que Deus é o seu escudo, que Deus o livrou quando ele precisava, que Deus ele é fiel, Deus ele salva, Deus ele move céus e terra,
para abençoar o seu filho. Ele diz: bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do Senhor. Tem um hino que nós cantamos, né? Que tem essa frase. Davi, ele lembra de todos os feitos, de tudo que Deus fez para com a vida dele e tudo que Deus estava fazendo. E ele adora ao Senhor e ele exalta a Deus com um espírito de gratidão. Que a gente possa ter esse mesmo espírito, irmãos. Que a gente possa adorar ao Senhor com essa mesma intensidade. E assim possamos ser gratos a Deus. Ser grato a Deus pelo que Ele é. Deus, Ele é adorado e Ele é admirado pelo que Ele é. E Ele é admirado pelo que Ele faz. Deus, Ele é, Deus, Ele faz. Deus, Ele pode. Não é verdade? E Davi sabia disso. Deus deu vitória a Davi. Davi teve uma vida muito turbulenta. Nós estamos estudando o livro de Samuel, a gente viu que tinha tudo para dar errado a vida de Davi, né? Tinha tudo para dar errado. Porém, Davi, ele fala que quem era o seu escudo era o Senhor. Quem era a sua rocha era o Senhor. Em quem Davi confiava não era nos seus braços, mas sim no Senhor. Quando os seus pés tornou escorregadio, o Senhor estava com ele e segurou nas suas mãos para que Davi não escorregasse. Quando faltou força nos seus braços, o Senhor estava sustentando o braço de Davi. O Senhor estava na frente de Davi quando ele sofreu várias perseguições. Quando o seu próprio filho se levantou contra ele, o Senhor estava com ele. E o Senhor mostra, e Davi entende, que Ele está no controle de todas as coisas. E que a gente possa também entender que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Basta saber se é a vontade dEle, se é o momento dEle de fazer, né? Muitas das vezes nós temos que aguardar um pouco, nós queremos acelerar o processo, mas tudo tem o seu tempo, né? Salomão, ele fala que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. A hora certa o Senhor, ele vai agir e vai nos dar a vitória, como deu para Davi. Na hora certa o Senhor virá e nos salvará. Assim como salvou Davi, nós temos a promessa também de salvação. Que um dia Jesus, ele vai voltar e salvará a sua igreja. E as provações e as lutas que nós passamos aqui só vai ser lembranças, né? E nós vamos para um lugar melhor. Vamos estar com Deus e só vai haver alegria e não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, só haverá salmos e cântico e adoração ao nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a igreja, eu agradeço a oportunidade.